No mundo das ideias, das utopias e distopias do turbulento século XX, Aldous Huxley se destaca como uma figura obrigatória no conhecimento humano atribulado. Desde jovem, ele começa a preencher a imprensa com ensaios, romances e contos que faziam uma crítica mordaz e irônica aos excessos do mundo moderno, entregando como obra máxima desse período o famoso romance Admirável Mundo Novo. Depois de advertir sobre o advento de uma ditadura científica, onde as pessoas aceitariam confortavelmente sua escravidão, mergulhados em meio a prazeres e consumo permanente, e preocupado com o caminho de um mundo humano carente de dignidade, de glórias e de maravilhas, Huxley evolui para um renascimento espiritual, no qual se dedica a refletir sobre a consciência humana e sua conexão com uma realidade divina superior, chegando até o uso de substâncias espirituais psicodélicas para explorar a mente humana e o que é transcendente a ela. Acompanhe-nos para conhecer não só a vida, mas também as principais ideias da obra de Aldous Huxley até seus últimos anos, de sua partida terrena. Aqui é Reinaldo Carrillo Vilches, para quem perguntou como apoiar a nova enciclopédia. Trago para vocês a notícia de que criamos um Patreon com documentários exclusivos sobre os temas mais polêmicos, com seminários ao vivo ministrados por nós e vários outros benefícios. Seu apoio é fundamental para manter este projeto vivo. O link está disponível abaixo. E caso vocês não tenham cartão internacional para o Patreon, temos várias opções de pagamento e da mesma forma vocês serão incluídos lá. Esperamos por vocês. E sem mais delongas, vamos começar com o vídeo de hoje. Obrigado. Aldous Leonard Huxley nasceu em 26 de julho de 1894 no condado de Surrey, na Inglaterra. Sua origem familiar o coloca no seio de uma destacada dinastia intelectual britânica, os Huxley e os Arnold, que apesar de não serem da nobreza, tinham a inteligência como seu título nobiliário mais valioso. Dessa união entre os Huxley e os Arnold, Aldous herda uma dupla corrente espiritual e intelectual, científica e o humanismo poético por parte de pai. O avô de Aldous era Thomas Henry Huxley, um célebre biólogo, autodidata e polemista vitoriano. Apelidado de Bulldog de Darwin, não só por ser amigo próximo, mas também um defensor fervoroso de Charles Darwin e de sua teoria da evolução, o filho do Bulldog de Darwin, Leonard Huxley, pai de Aldous Huxley, trabalhou como professor assistente na prestigiada Charterhouse, uma das escolas mais antigas do país. E mais tarde se tornou um renomado jornalista e editor literário do jornal La Nation, uma figura discreta, mas essencial na formação intelectual de seus filhos. Por parte de mãe, a mãe de Aldous Huxley era Julia Frances Arnold, neta do Dr. Thomas Arnold, de Rugby, um reformador educacional de grande influência na Inglaterra vitoriana, e ela era sobrinha. Além do poeta e crítico Matthew Arnold, um dos mais importantes representantes do humanismo do século XIX, Julia, a mãe de Aldous, também foi uma das primeiras mulheres na Inglaterra a obter um First em inglês em 1882, ou seja, a mais alta distinção acadêmica nos estudos da língua inglesa. E chegou a fundar sua própria escola para meninas, um feito pioneiro naquela época. Da fusão desses dois ramos, o científico e o literário, surge o equilíbrio essencial que vai definir a obra de Aldous. Uma mente analítica que aspira à ordem racional do conhecimento e uma alma profundamente sensível à beleza, à ética e à dimensão espiritual da existência. Voltando a Aldous Huxley, este é o terceiro filho daquele casamento. Desde pequeno, Aldous se percebe como uma criança diferente. Sua cabeça, desproporcionalmente grande, atrasou sua capacidade de andar até os 2 anos, motivo pelo qual seus irmãos o apelidaram de O Ogro. No entanto, por trás dessa inicial falta de jeito física, se esconde uma mente precoce e um olhar contemplativo que o leva, segundo ele mesmo. Lembram-se de passar longos períodos sentado observando, abre aspas, a estranheza das coisas e desenhando, tudo isso envolto em um caráter humilde e comedido. Sua primeira formação acontece na escola diurna St. Bruno's e mais tarde, em 1901, a família se muda para Priors Field, onde sua mãe abre sua própria escola. Em 1905, 1902, que segundo vários ex-alunos, era um lugar onde reinavam a bondade e a compreensão, um reflexo do caráter sereno de sua mãe.
No outono de 1903, aos 9 anos de idade, Aldous ingressa no internato Hillside, perto de Godalming. A disciplina lá é rígida, muitas vezes severa, mas, segundo seus biógrafos, a força de caráter de Aldous lhe permite seguir em frente. E, embora não se destaque academicamente, demonstra uma viva curiosidade intelectual e um espírito aventureiro que se manifesta em suas longas caminhadas e em seu gosto pela escalada. Em setembro de 1908, ele ingressa no Eton College, com uma bolsa concedida pela monarquia britânica. Inicialmente, ele pretende seguir os passos do avô e estudar biologia, com a esperança de se dedicar à medicina ou à ciência. No entanto, nesse mesmo ano, 2 tragédias quase consecutivas marcam e mudam profundamente sua vida e seu caráter. Por um lado, a melancólica morte de sua mãe em novembro de 1908, que o faz se fechar emocionalmente em si mesmo. E por outro lado, o sofrimento de uma infecção ocular em 1911, que o deixa em risco de cegueira por muito tempo. Mas Aldous, segundo seus biógrafos, enfrenta aquela infecção ocular com coragem, sem autocompaixão nem resignação. Aldous chega até a aprender o sistema de leitura para deficientes visuais, conhecido como Braille. Toca piano de ouvido e, nas noites frias, lê debaixo das cobertas com uma lâmpada improvisada. Desses episódios vai se fortalecendo a inclinação de Aldous Huxley pela introspecção, contemplação e solidão, como um laboratório do espírito que marca seu temperamento reservado e vai acompanhá-lo por toda a sua vida. Por sorte, a visão de Aldous Huxley começa a melhorar. Em abril de 1912, justamente quando começa a receber aulas particulares, como as aulas de história do célebre historiador George Clark. E mais tarde viaja para Marburg, na Alemanha, onde estuda alemão e música. Finalmente, em outubro de 1913, ingressa no Balliol College. Nada menos do que uma das instituições de ensino que fazia parte da Universidade de Oxford, onde, ainda limitado pela sua visão frágil, dedica-se completamente à literatura inglesa. Já entrando na idade adulta, Aldous era um homem bastante alto, media 1,93 metros, o que, junto com sua visão deficiente e sua voz modulada, lhe dava uma aparência de jovem distinto. O ambiente em Oxford respira a confiança de uma Inglaterra segura de seu progresso militar, científico e industrial, dando aos seus cidadãos sensações de crescimento e os posicionando como o maior império da época. Os britânicos se sentiam os cidadãos mais elevados do planeta. No campus da Universidade de Oxford, vive-se a música, os debates intelectuais e as artes que começam a despontar na modernidade. Politicamente, a década de 1910 é um período de certa indiferença juvenil e pouca participação política dos estudantes ingleses. A maioria dos colegas de Aldous Huxley professa um conservadorismo leve ao estilo inglês, mais estético do que ideológico. Nesse ambiente, Aldous Huxley se junta à Sociedade Socialista de Oxford em 1914, com 19 anos. Embora sua inclinação seja mais voltada para a arte, a literatura e a filosofia, expressando seu ódio ao economicismo e demonstrando pouca sintonia com a ação política. Tão logo ele vai abandonar sua breve participação naquela organização socialista. A calma daqueles anos globais gloriosos em Oxford é abruptamente interrompida em agosto de 1914, com o início do que mais tarde foi chamado de Primeira Guerra Mundial. E poucos dias depois disso, outra tragédia os abala. Um irmão dele, Trevenant, de repente se suicida, causando uma grande tristeza em Aldous Huxley. Além disso, Aldous, impedido de se alistar no exército pela deficiência visual, acaba isolado dos amigos enviados ao campo de batalha. Fica isolado da experiência bélica coletiva que marca toda aquela geração de jovens ingleses durante o conflito. Huxley se encontra em uma posição incerta, tanto economicamente quanto existencialmente. A guerra, embora vá se desenrolando a favor da Inglaterra e de seus aliados, deixa sérios desequilíbrios econômicos em toda a Europa e naquele país, o que dá origem a um crescente pessimismo em nível social, que afeta a arte e que afeta a literatura. Sua capacidade visual continua sendo fraca, por isso os caminhos para se dedicar ao laboratório ou à medicina já estavam definitivamente fechados. No entanto, esse mesmo obstáculo vai empurrá-lo para o destino que irá consagrá-lo à literatura, formando-se em literatura inglesa em 1915.
A guerra, em nível pessoal, o deixa à margem da experiência geracional daqueles que haviam combatido na linha de frente. E o fim daquela guerra, que ocorre oficialmente em 11 de novembro de 1915, o surpreende, sem fortuna nem rumo definido. Em fevereiro de 1919, com 24 anos de idade, ele deixa seu recente cargo de professor no Eton College e pouco depois se junta à equipe editorial do Semanário Literário de Atheneum. Lá, Huxley aprimora seu talento para a crítica e a observação social e consolida um estilo literário que combina erudição e ironia. Nesse mesmo ano, em 10 de julho de 1919, ele se casa com Marie Anise, uma jovem belga que ele havia conhecido antes da guerra e com quem havia mantido uma separação forçada de mais de 2 anos. O casamento, celebrado em Belém, na Bélgica, simboliza para ambos um reencontro com a paz após o caos europeu. Depois, os recém-casados se instalam em um modesto apartamento no norte de Londres. Aldous Huxley, precisando de renda, multiplica seus trabalhos. Além de colaborar no The Atheneum, ele atua como crítico dramático para um jornal e também escreve para uma revista, onde redige artigos sobre estética e design. Esses trabalhos vão permitindo que ele sobreviva e, ao mesmo tempo, afine seu olhar sobre aquele mundo burguês em ascensão que mais tarde vai satirizar em seus romances. No meio dessa vida profissional agitada, começam a surgir as primeiras obras escritas de Aldous Huxley. Em fevereiro de 1920, publica uma antologia de contos chamada Limbo. Depois, em maio, publica um livro de poemas intitulado Leda, e em novembro do ano seguinte. Do ano de 1921, é publicado seu primeiro romance, chamado Os Escândalos de Crumb, que era uma sátira mordaz do ambiente intelectual da Inglaterra após a guerra. 6 meses depois, sai outra antologia de contos, chamada Labirintos Mortais, que vai o posicionando como uma nova voz na literatura inglesa. Refinada, irônica e afiada até o ceticismo. Em 1921, Aldous Huxley deixa Londres e se muda para a Itália em busca de um clima mais ameno e um custo de vida mais baixo. E é de lá que ele começa a escrever suas obras mais representativas do período entre guerras, aquele que vai entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Pois em janeiro de 1923, ele assina um contrato com uma editora que lhe garante uma renda estável em troca de entregar 2 livros por ano, sendo exigido que um deles seja um romance. Em apenas 2 meses, nos quais ele passa no sul da França, escreve Dança dos Sátiros, um romance que retrata com mordacidade o desencanto moral da época do pós-guerra. Durante esse surto criativo, Huxley publica quase uma dezena de obras, entre contos e novelas curtas, cuja qualidade literária vai consolidando-o como um dos autores britânicos mais promissores da década de 1920. Já instalado no sul da França no final dessa década, Huxley já havia alcançado um prestígio mais do que consolidado como um dos grandes intelectuais de sua geração. Alternava a publicação de romances com a publicação de ensaios, assim como contos, com uma importante e penetrante crítica social. E naquele clima luminoso do Mediterrâneo, ele começa a conceber a obra que vai sintetizar sua visão do mundo moderno, que vai deixá-lo marcado para o resto da história, escrita entre 1931 e 1932 como um espelho distópico das promessas e ameaças do progresso humano. Ele vai escrever Admirável Mundo Novo, uma obra que vai se erguer entre os altares da literatura do século XX. Em abril de 1931, instalado em seu refúgio mediterrâneo, Aldous Huxley começa a escrever o que vai chamar de sua Má Utopia, uma das obras mais representativas do gênero distópico, junto com Fahrenheit 451 de Ray Bradbury ou 1984 de George Orwell. Entre abril e agosto, a obra toma forma sob o título definitivo de Admirável Mundo Novo, traduzido para o espanhol como Um Mundo Feliz. Publicada finalmente em fevereiro de 1932, quando Aldous Huxley tinha 38 anos, Admirável Mundo Novo recebe uma recepção entusiástica na Inglaterra. No seu primeiro ano, mais de 3.000 exemplares são vendidos. A crítica celebra Huxley como um profeta moderno que retrata as deformações de uma civilização dominada pelo conforto material, pela técnica e pela burocracia do prazer. Nos Estados Unidos, a recepção é mais fria e impactante.
Muitos leitores consideram sua visão excessivamente sombria e até mesmo uma zombaria pessimista do progresso e da fé norte-americana na felicidade mecânica do avanço tecnológico, material moderno. Qual é o argumento da obra? O romance imagina uma civilização futura governada pelo Fordismo, uma referência satírica a Henry Ford e seu sistema de produção em massa. Nesse sistema, a ciência e a tecnologia se tornaram a nova religião, substituindo o cristianismo e qualquer outra forma de espiritualidade. Huxley, mais do que criticar o progresso científico em si, critica a maneira como a ciência, ao ser aplicada à vida humana, deixa de ser neutra e se torna um instrumento de controle, conduzindo não a um maior desenvolvimento moral, espiritual ou emocional, mas sim a uma profunda regressão da condição humana. Uma perda da dignidade humana nas mãos da técnica fria e todo-poderosa, nesta sociedade do futuro. A perda da liberdade não é imposta por meio da violência ou repressão aberta, mas sim a oligarquia dominante faz com que os cidadãos amem sua servidão. Para isso, o Estado aperfeiçoa um sistema que elimina a individualidade desde a sua origem. A engenharia genética padroniza a produção humana, criando uma espécie de castas predestinadas desde o nascimento, que no livro são conhecidas como alfas, betas, gamas, deltas e épsilons, que seriam condicionados desde pequenos para não apenas aceitar, mas desejar o papel que lhes caberia naquela sociedade. Ao mesmo tempo, o condicionamento psicológico continua depois, por meio de propaganda, slogans e o que se chama de hipnopedia, um ensino repetido durante o sono que incute os valores essenciais daquela sociedade. Finalmente, o controle químico culmina todo esse processo de controle. O soma, como é chamado na obra, é uma droga perfeita e sem efeitos colaterais, que garante uma felicidade instantânea, que elimina os conflitos interiores, as dúvidas existenciais e qualquer tentação de rebeldia. Mas esse regime de estabilidade absoluta tem um preço. O novo mundo sacrificou a arte, a cultura e até mesmo o amor e a espiritualidade. Neste mundo de Huxley, obras como as de Shakespeare são capazes de despertar emoções intensas, por isso são consideradas perigosas e substituídas por entretenimento vazio e repetitivo. As paixões humanas são suprimidas nessa sociedade do admirável mundo novo porque geram instabilidade. A promiscuidade obrigatória é imposta para evitar o apego emocional entre casais e a profundidade emocional. A ideia de Deus ou de um Criador é completamente eliminada, já que o sacrifício, o valor e a busca por princípios superiores não se encaixavam em uma sociedade projetada para o conforto permanente. O resultado é uma humanidade transformada em autômatos satisfeitos, sem dor, mas também sem emoções autênticas, sem felicidade verdadeira, sem grandeza, sem verdadeiro livre-arbítrio e muito menos sem desejos de glória. Quase no final da obra de Huxley, essa ideia atinge sua formulação mais clara na fala do próprio vilão, Mustafa Munt, que enuncia a frase que resume o argumento da obra: "A felicidade nunca tem grandeza." Essa sentença condensa a mensagem essencial desta obra de Huxley. Quando uma sociedade sacrifica a liberdade, a verdade e a dignidade humana em nome do conforto, pode-se alcançar o que se chamaria de um mundo feliz, mas nunca um mundo verdadeiramente humano. É muito comum ver comparações entre a obra de Admirável Mundo Novo e a de 1984 de George Orwell, que, vale dizer, havia sido brevemente aluno de Huxley no Eton College. Essas comparações acabam por selar seu lugar na história das ideias modernas. Após a publicação do romance de Orwell, anos depois, em 1949, Aldous Huxley lhe escreve uma carta elogiosa, mas discordante. Reconhece a grandeza do livro, mas adverte que o futuro não será dominado pela coerção brutal do medo pelo uso da violência, como em 1984, mas sim por um controle mais sutil, quase imperceptível e, além disso, complacente, o controle do prazer efêmero, da manipulação psicológica e da servidão voluntária. Em sua visão, os homens do futuro vão aprender a amar sua escravidão. Embora vivam na precariedade e com uma liberdade mais do que limitada, estarão mais do que adormecidos pelo conforto e pelo entretenimento.
O tempo, segundo alguns, parece ter dado razão a Aldous Huxley, enquanto os regimes totalitários do século XX encarnavam o pesadelo de Orwell. O mundo do consumo infinito, do entretenimento permanente e da propaganda massiva e persuasiva disfarçada de cultura é o que vai caracterizar o Ocidente durante a segunda metade do século XX e o século XXI, refletindo essa visão de Huxley da submissão pela satisfação e da anestesia do espírito, sob o brilho hipnótico do progresso moderno. Não é necessário controlar ninguém à força, porque quase ninguém se interessa em transcender ou se rebelar contra o sistema. Huxley previu muito bem a tendência futura do que foi chamado de engenharia social, na qual um pequeno grupo de técnicos bem treinados terá como nunca antes, graças aos meios de comunicação em massa e à ciência, a capacidade de moldar e condicionar o comportamento social em qualquer parte do mundo de acordo com seus interesses. Como anos mais tarde diria o próprio Huxley, se a primeira metade do século XX foi a dos engenheiros técnicos, a segunda metade bem poderia ser a dos engenheiros sociais. E o século XXI, supunha ele, será a época dos governos mundiais, de um sistema científico, de castas e do admirável mundo novo. A partir de meados da década de 1930, Huxley experimenta uma mudança profunda em seu pensamento e em sua literatura. O satírico mordaz dos anos 20, que dissecava com ironia os excessos do mundo moderno, agora se transformava em um pensador moral e idealista. Agora, Huxley se aprofundava nos campos profundos da espiritualidade, aspirando e buscando reconciliar a ciência, a filosofia e a religião. Ele se desloca do retrato crítico da sociedade para uma reflexão mais ampla sobre a condição humana, especialmente sobre o lugar do homem e de seu espírito no século XX, explorando os vínculos entre o físico e o mental, e a possibilidade de uma sabedoria universal que unifique as tradições religiosas e metafísicas. Essa mudança interior coincide com um clima político cada vez mais tenso na Europa. À medida que os chamados nacionalismos de terceira posição se expandiam, uma nova guerra parecia iminente. Huxley percebe com alarme o crescimento do que chamam de mentalidades de turba, como ele denomina o fascismo e o comunismo, sistemas que para ele ofereciam segurança ao indivíduo às custas de sua liberdade interior. Em 1935, ele se une ao movimento pacifista britânico Peace Pledge Union, convencido de que a violência coletiva representava a negação da consciência humana. 2 anos depois, em 1937, ele e sua esposa Maria se mudam para a Califórnia, nos Estados Unidos, buscando um clima mais saudável e um ambiente mais propício para o pensamento e a criação. Longe da Europa turbulenta que caminhava para uma guerra nos anos seguintes, antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, na época dos acontecimentos do período bélico mais sangrento da humanidade. Sua obra vai refletindo essa evolução espiritual e filosófica com romances como O Cego em Gaza, de 1936, O Cisne Morre Velho, de 1939, O Tempo Deve Parar, de 1944 e Macaco e Essência, de 1948. Esta última se passava em um futuro devastado pela guerra atômica e denunciava os excessos da racionalidade técnica e a progressiva desumanização do século XX. Dessa busca interior nasce sua outra obra-prima, chamada A Filosofia Perene, em 1945. Nesta obra, Huxley busca reunir os fios espirituais que uniam as tradições mais diversas. Seu propósito era mostrar que, além dos credos e rituais particulares, existia uma verdade essencial compartilhada por todas as doutrinas místicas, que para ele era a relação entre o ser humano e o que chamava de realidade última. A obra girava em torno de 3 enfoques: a natureza, a realidade última e os fins ou propósitos do homem. Em segundo lugar, qual era a única realidade divina que sustentava o mundo mutável das coisas, das vidas e das mentes? E o terceiro enfoque, qual era a maneira pela qual o ser humano pode aprender essa realidade e alcançar seu destino espiritual? Para Huxley, a filosofia perene afirmava que tudo o que existe participa de uma única substância divina, um princípio eterno, que é fonte e fim da existência.
O propósito da vida, segundo essa visão, consistia em reconhecer essa unidade essencial entre o indivíduo e o divino, em descobrir no interior do ser humano qual era o fundamento universal que sustentava todas as coisas. No entanto, Aldous Huxley adverte que, para compreender essa realidade única e última, o homem deve primeiro se transformar moral e espiritualmente. Somente aquele que é amante, puro de coração e pobre de espírito, segundo ele, podia acessar essa verdade. As virtudes, como o amor, a compaixão e a inteligência compreensiva, são, nesse sentido, não apenas qualidades morais, mas ferramentas epistemológicas. Ou seja, para Huxley, a iluminação espiritual não se obtém por meio de raciocínios abstratos, mas sim pela purificação da mente, do coração e das ações, através da prática dessas virtudes. Esta obra, para o seu autor, também vai adquirindo um sentido histórico, pois Huxley a concebe como uma contribuição para a reconstrução moral de uma nova sociedade. Após a guerra, depois da devastação na Europa e do estado em que se encontrava a alma dos povos protagonistas desse conflito bélico, diante da devastação do século XX, Huxley propõe um fundamento espiritual comum que sirva de base para uma ordem mundial mais pacífica, mais consciente e mais unificada. Após a guerra, começa o que foi chamado de Guerra Fria. E nesses primórdios, no final dos anos 40, o pensamento de Huxley vai tomando uma direção humanista e descentralizadora. Ele se torna um defensor do que chama de democracia jeffersoniana, baseada em comunidades pequenas e autônomas, autogovernadas, conscientes e, como ele alertava, sobre os riscos do controle estatal centralizado, da manipulação midiática e do domínio tecnológico sobre a consciência. Para Huxley, a ciência nunca é neutra. Toda aplicação técnica implica necessariamente uma escolha moral. Essas posturas críticas o colocam sob a observação do FBI, que o descreve como um intelectual altamente respeitado e sem inclinações comunistas. Nesse percurso, Huxley chega à segunda metade de sua vida com uma obsessão profunda de entender a mente humana além de seus limites aparentes. Aldous estava convencido de que o cérebro humano não é um gerador de consciência, mas sim o contrário. Para ele, era uma espécie de válvula redutora que protegia os seres humanos de uma realidade superior vasta demais para ser processada. O cérebro, para ele, era responsável pelas funções elementares da vida do homem. No entanto, esse órgão não era a fonte nem explicava o que é a consciência humana, e na verdade afastava as pessoas do que ele chamava de consciência total. A essa consciência total só tiveram acesso os místicos, os visionários, aqueles que romperam ou manipularam o comportamento do cérebro humano. Isso faz com que Huxley comece a se envolver em alguns experimentos bem particulares. E lembramos que narramos esses fatos apenas com fins educativos, documentais e pedagógicos, estritamente de acordo com as políticas da comunidade do YouTube. Com tudo isso em mente, em maio de 1953, Huxley toma mescalina. Esta é uma substância natural derivada do peiote, tradicionalmente usada por povos indígenas das Américas e classificada em sua época como um alucinógeno. A dose, embora pequena, produz um resultado revelador. Sob seus efeitos, Huxley mantinha sua lucidez intelectual, pensava com clareza, mas sua percepção visual adquiria, segundo ele, uma intensidade quase sagrada. Objetos comuns, como uma cadeira ou uma flor, pareciam se transfigurar, brilhando com um valor absoluto. O que antes era cotidiano tornava-se significativo e emocionante, até mesmo sublime. Lembrava ter sentido que não precisava fazer nada, porque tinha, literalmente, coisas melhores em que pensar a partir de então. A partir dessa experiência, Huxley continua explorando. Agora ele experimenta o LSD, assim como outras substâncias psicodélicas relacionadas à mescalina. Ao longo de uma década, ele realiza entre 9 e 12 experimentos no total. Para ele, o consumo dessas substâncias não eram festas químicas nem buscas hedonistas, mas sim exercícios espirituais, assim como momentos de contemplação. No plano filosófico, Huxley define essa experiência como, abre aspas, uma graça gratuita. Não era algo necessário, ele dizia, mas que podia ajudar a compreender estados de consciência descritos por místicos do Oriente e do Ocidente, através dessas substâncias.
Huxley acreditava ter compreendido, ainda que brevemente, essa sensação. Transcender o ego, dissolver a fronteira entre o eu e o outro, separar-se da individualidade e conectar-se com a consciência total. Descansar em um estado que ele descrevia com uma única palavra: gratidão. É dessa experiência e desses deslumbramentos que nasce seu famoso ensaio As Portas da Percepção. Nele, ele afirmava que essas substâncias alucinógenas podiam servir como atalhos para experiências de autotranscendência. Mas ele insiste, sim, em usá-las com muito respeito, com extremo cuidado e sob controle, necessariamente dentro de um ambiente adequado e com uma saúde mental estável. A experiência, segundo ele, podia ser um céu momentâneo, mas também, ele alertava, podia ser inferno e purgatório para quem estivesse mal preparado para essas experiências. Como resultado de tudo isso, em seu último romance chamado A Ilha, Huxley imagina uma sociedade utópica, onde uma substância aperfeiçoada chamada moksha é utilizada quase como um sacramento, não para escapar da realidade, mas para vê-la com mais clareza. Esse, para ele, seria sempre seu objetivo final, não a evasão, mas a abertura, não a fuga, mas a lucidez. Para ele, essas substâncias psicodélicas não eram uma revolução recreativa, não eram um prazer efêmero, mas sim uma ferramenta filosófica para arrancar por um instante as vendas do que ele acreditava ser nossa percepção limitada do mundo. Não faltaram, é claro, os adeptos e os críticos a essas visões que propunham que essas ideias não eram nada além de uma espécie de justificativa de Huxley ou uma espécie de disfarçada dependência. Enquanto para outros foram fonte de grandes reflexões e experimentos. SFX. Embora Aldous Huxley estivesse estabelecido na Califórnia desde 1937, nunca deixou de ser um homem do mundo. Seu espírito cosmopolita o mantém em constante movimento, viajando com frequência para oferecer palestras ou participar de congressos internacionais, mesmo quando sua saúde começa a enfraquecer. O que em sua juventude havia sido uma aversão a falar em público, com o passar dos anos se transforma em um gosto pela oratória. Huxley se torna um conferencista brilhante, capaz de combinar rigor intelectual com uma calma afável para as multidões que o escutam. Durante as décadas de 1950 e 1960, ele faz turnês que o levam pela Europa, América do Sul e Ásia. Ele visita com frequência Londres, Paris, Roma e Veneza, hospedando-se muitas vezes com seu irmão Julian e sua cunhada Juliette. Em 1958, ele viaja ao Peru e ao Brasil, onde é recebido com muito entusiasmo popular. Um jornal brasileiro chega a dedicar-lhe uma coluna diária intitulada O Sábio. Em 1961, ele percorre a Índia por ocasião do centenário do nascimento do poeta Rabindranath Tagore, uma experiência que reforça sua afinidade com a espiritualidade oriental. Nos últimos anos de sua vida, ele participa de encontros internacionais de alto nível, como as reuniões da Academia Mundial de Arte e Ciência. Em Bruxelas, em 1962, e em Estocolmo, em 1963, esta última apenas algumas semanas antes de sua morte. Nesse mesmo ano, ele também participa de uma conferência em Roma, onde é recebido em audiência privada pelo Papa João XXIII. Sua produção intelectual nesses últimos anos mantém a profundidade filosófica e a lucidez que caracterizam sua maturidade. Em 1958, ele publica o livro Retorno ao Mundo Feliz, onde revisa as profecias que havia feito sobre sua distopia em 1932. E adverte que o mundo moderno se aproxima delas com uma rapidez inquietante. Na última fase de sua vida, Aldous Huxley está marcado por uma mistura de perdas dolorosas. Em fevereiro de 55, sua primeira esposa, Marianice, morre vítima de câncer, assim como aconteceu com sua mãe. Huxley, que compartilhou com ela toda uma vida de afeto, confidências e pensamentos. Ele descreve sua morte como uma amputação, mas sua visão da alma transcende a dor. Ele acredita firmemente que Maria sobrevive e evolui, mantendo dela uma lembrança feliz, livre de amargura. Um ano depois, em março de 56, ele se casa com Laura Arquera, em quem encontra uma companhia espiritual que o acompanhará até o fim, compartilhando com ele a mesma inclinação para a introspecção, o misticismo e a exploração do mundo.
Em maio de 1960, Huxley recebe o diagnóstico de câncer de língua. Os médicos recomendam uma cirurgia radical, mas ele se recusa a se submeter a essa operação. Para não afetar sua capacidade de falar e de ensinar, ele prefere a radioterapia, que lhe proporciona uma melhora temporária. Embora a doença volte a aparecer em 1962 e 1963, Huxley enfrenta a doença com uma serenidade quase científica. Continua escrevendo e refletindo do seu quarto, trabalha de pijama ou dita para um gravador. Quando as forças lhe faltam, seu estoicismo e clareza mental impressionam quem está ao seu redor. Um ano antes disso, em maio de 1961, outra pequena tragédia lhe acontece, pois um incêndio destrói sua casa em Los Angeles, consumindo sua biblioteca, seus manuscritos e as cartas de sua primeira esposa. Mas em vez de lamentar, Huxley encara a tragédia com desapego e diz sentir-se, abre aspas, extraordinariamente limpo, como se o fogo tivesse purificado algo além de seus pertences materiais. Em seu último livro, chamado Literatura e Ciência, de 1963, Huxley busca reconciliar os dois grandes campos do conhecimento humano, o racional e o poético. Apesar da persistência do câncer que enfrenta em seu leito de morte, ainda dita fragmentos de seus últimos ensaios, onde conclui sua meditação sobre a união entre a arte e a transcendência. Finalmente, em 22 de novembro de 1963, enquanto o mundo se comove com o assassinato de John F. Kennedy, Huxley morre em silêncio em sua casa, em Los Angeles. Poucas horas antes de sua partida, sua esposa Laura relata que o debilitado lhe pede por escrito uma dose de LSD, a substância que tanto estudou como via de expansão espiritual. Ela lhe administra a substância com ternura, guiando-o com palavras de consolo, fala-lhe sobre a luz e o amor para onde ele deve se dirigir. É, segundo ela, uma passagem consciente, lúcida e quase mística, a culminação de toda uma vida dedicada a explorar os limites do espírito humano. Assim foi o final terreno de Aldous Huxley, o refinado jovem britânico que, no mundo das ideias, viajou desde o pessimismo do início do século, com o sonho de um futuro distópico não muito distante da nossa realidade atual. Ele faz um redescobrimento das realidades últimas através do estudo da metafísica, para finalmente terminar estudando os limites da mente humana, inclusive usando estimulantes psicotrópicos. E a maneira como a mente humana se relacionava com essa realidade superior que ele tanto desejava observar e estudar, deixando pelo caminho toda uma obra intelectual de grande envergadura que no futuro vale a pena ser estudada cuidadosamente. E uma alma profundamente sensível à beleza, à ética e à dimensão espiritual da existência. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Lembro que vocês nos dão um grande apoio, deixando seus comentários, dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com todos os seus conhecidos e ativando o sininho para receber as notificações. Quem falou com vocês foi Reinaldo José Carrillo Vilches. Isto é a Nova Enciclopédia. Como sempre, agradecemos todo o seu apoio e muitas bênçãos para todos.